Fala pessoal, começando aí mais um fechamento do mercado. Hoje dia 25 de setembro, mais uma quinta-feira e vamos aí para as nossas atualizações do dia, beleza? Lembrando que caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, ok? Ibovespa, tá pessoal? Hoje aí um dia de correção, né? Cai aí 0,81 no dia de hoje. Tem zona de suporte, né, que nós estávamos acompanhando mais aqui embaixo, que era a região do 136. Mas outra zona para ficar atento aí também, olha, aqui, tá? Podem ser pontos de parada aí para o nosso Ibovespa, tá? De referência. Primeira região aqui 142, depois um pouco mais abaixo no 137. Já o dólar se recupera mais forte hoje, 1% de alta. Expectativa é que ele volte a retestar essa região aqui, olha, dos 5.500, tá? Que seria uma linha aí de resistência desse canalzinho de baixa de curto prazo, tá? Deixa eu só abrir aqui para nós darmos uma olhada lá fora. S&P 500, tá? Hoje aí também é dia de correção, cai 0,55. O índice da Nasdaq também em correção no dia de hoje, 0,5% de queda, correção normal, né? Volta até o último bloco aqui de defesa. Dow Jones segue também corrigindo, né? Nós tínhamos comentado ontem. DXY ganhou bastante força, olha, né? Ele veio de fato revisitar a zona de suporte dos 96, ganhou força e faz aí um movimento de impulsão para cima, tá? O alvo é aqui em cima nos 100 dólares. Minério de ferro tá corrigindo em topo. Petróleo tá com cara, né? Armando uma estruturinha aqui um pouco mais de alta. Deixa eu só tirar essas coisas aqui, velho. Assim, me dando agonia essas cores no gráfico, Deus o livre. Olhando aqui o semanal, tá pessoal? O que nós temos no petróleo é uma possível volta de fluxo comprador, tá? E assim, cara, aí é pura especulação minha, tá? E o petróleo voltando a subir assim, cara, não sei não se não pode ser um aviso aí de que alguma coisa na, né, geopolítica aí não, falar o português claro, guerra, né? Não dê mais algum burburinho, né? Enfim, mas ele volta numa região aqui de trava e aí ele realinha o fluxo, tá? Ele quebra tanto esse último topo aqui embaixo que eu preciso até trocar esses nomes aqui, porque eu tô falando de costume, né? Porque eu já comentei das coisas que eu tô estudando, mas nossa, para ser bem sincero, tá, pessoal? Cara, isso tem me esgotado bastante, porque cara, é uma gourmetização de palavra, cara. Isso me irrita tanto que vocês não têm noção, tá? Mas fazer o quê, né? Para aprender a gente tem que quebrar a cabeça. Mas assim, cara, eu tô tendo mais dificuldade para aguentar ver as pessoas que falam desse assunto técnico do que o próprio método, tá? Que nossa, cara, como eu disse, né, são pessoas mais novas que trabalham com isso aqui, então cara, a galera opera muito bem assim, ó, de verdade tiram onda no mercado, mas cara, nossa, o jeito de falar, eu não sei se eu sou um velho rabugento, mas enfim, cara. Se vocês já assistiram aula de pessoas que falam sobre isso, talvez vocês me entendam. Mas é uma palavra bonita pra lá, pra cá, gourmetização pra cá, pra lá e não sei o que. E deixa tudo falando bonitinho, em inglês pra cego ver. Que eu vou te contar, viu? Então eu peguei tanto ranço pra vocês verem que eu não quero parar de falar até as nomenclaturas que essa galera usa, tá? Mas eu ainda vou continuar falando por conta de costume, mas vou começar a mudar porque isso já me irritou. Mas enfim, ele rompe esse topo aqui embaixo, que é o topo falso. Eu tava falando quebra, eu vou tentar voltar a falar topo, tá? Esse topo aqui, olha, que foi o que gerou esse fundo.
Esse aqui também, então ele gera um impulso de alta, volta a corrigir. E desculpa o desabafo, tá, pessoal? Nem tem que ficar falando isso aqui, mas... Cara, tem certas coisas na internet aí que eu vou te contar, viu? O brasileiro gosta, né? Ó, inclusive, eu vou até dar uma recomendação. O único canal, assim, que... Muito bom aqui, pessoal. Oh, meu Deus do céu, o que é isso? Ah. Ó, um canal muito bom, tá, pessoal? Esse aqui, ó. De verdade, eu já vi todos os canais que falam sobre o Wyckoff, SMC e todas essas coisas. Cara, o melhor é esse aqui, olha, e é o que não tem mídia, tá? Quiser aprender, ó, eu nem sou de recomendar, mas enfim, para vocês conseguirem entender melhor das coisas que eu venho trazendo para vocês, que eu acho que ele aqui explica bem melhor do que eu, até porque ele entende bem mais do que eu sobre isso, né? E eu estou estudando isso faz algum tempo. Mas, cara, isso aqui é muito bom, tá? De todos, é o que menos tem mídia e o que é melhor. Objetivo, não fala bonito, resume, vídeo simples, sem edição, o que funciona, tá? Esse aqui, olha, se vocês quiserem dar uma olhada depois, cara, é muito bom, tá? Esse aqui, ó. Tem uma playlist aqui, esse aqui, ó, Smart Money. Se eu não me engano, você tem que virar membro, tá? Por R$20. Assim, o conteúdo muito bom, tá? Vai ajudar bastante vocês. Enfim, voltando aqui. Assim fica até mais fácil de vocês conseguirem entender o que eu estou tentando trazer aqui para vocês pouco a pouco, tá? E não é que eu seja melhor que essas outras pessoas não, tá, pessoal? Como eu disse, as pessoas aí operam muito bem, tá? A molecada é muito boa operando, show de bola. Mas, como eu disse, é mais questão de gosto, né? Olha lá, então ele volta aqui, corrigir essa perna. E agora volta a entrar força compradora em cima já de uma região de defesa do gráfico semanal. Tá? E então ele vem aqui nesse realinhamento, podendo ganhar força para voltar a testar aqui os 79, perdão, e quem sabe voltar aqui para cima, olha, nos 84, tá? Qual que é? Cadê o DXY? O ouro, tá, pessoal? Hoje aí volta a subir 0,5%, mas ainda segue aqui mais lateral em topo, né? Acabou subindo bastante e sempre quando nós temos movimento com forte expansão, é normal que nós passemos algum período um pouco mais lateral, tá? Que é uma correção no tempo. A prata volta a subir bem mais forte, olha a prata aí, né, cara? Coisa linda, né? Coisa linda, tá? Depois eu preciso reajustar os alvos aqui, mas vai embora. Tinha comentado desse deságio, né, com vocês, a diferença de pernada do ouro para prata chamando bastante atenção. As criptos começaram a corrigir, tá, pessoal? Então, Bitcoin aí cai 3% no dia de hoje. Zona aqui de suporte, toda essa região, tá? Do 106 até lá a zona dos 98. Tem uma região de fundo falso aqui, olha. Opa. Que é esse daqui. A expectativa é que ele possa voltar aqui e negociar. Eu já tinha comentado com vocês isso há um bom tempo, né? Na faixa dos 105 mil dólares, tá? O Ethereum também agora sim quebra de fato a região dos 4 mil dólares. Entra numa região também de defesa e aí nós temos 2 pontos, tá? A possibilidade de recuperação no curto prazo, que seria ele fazer uma correção mais curta. E aí nós temos esse range entre os 3.800 aos 3.300 como zona de suporte importante para curtíssimo prazo. Mas nós não podemos negar que tem a possibilidade dele corrigir mais amplo, o que seria normal dentro da tendência, dada essa forte impulsão de alta, tá? Então, no outro estudo aqui, olha, não tinha nem visto, né? Era esse daqui, era essa perna aqui, olha. E aí, considerando essa perna aqui só menor, ele já volta em 50%, que é de curto prazo, tá? Mas agora tem outro cenário que é, né, essa perna toda aqui de baixo, até lá em cima. Aí os 50% nós estamos falando em 3.300, tá? 3.200 aqui, o que seria um bom ponto também de possível defesa, porque é logo abaixo de um fundo importante aqui, olha. Tá? Então são esses os cenários que eu estou olhando aí pro Ethereum. E aí, cara, tudo isso aqui é região de
possível parada de preço nos 3.200 dólares, tá? 3.200 dólares. Por quê? De novo, né, a gente precisa tirar um pouco a visão do gráfico e olhar para o que de fato manda em uma tendência, que é gráfico semanal e gráfico mensal. Então, se eu pego para olhar o mensal, o papel vem 1, 2, 3, 4, 5 meses consecutivos aqui de alta, né? Ou seja, isso aqui sendo uma perna de impulsão em linha reta. Deixa eu jogar no gráfico semanal que eu acho que fica mais simples, né? A gente vê essa perna daqui de baixo, olha. Deixa eu ver se minhas médias vai carregar, porque agora o TradingView deu de dar esses bugs aqui, olha, eu não sei por que está acontecendo isso, mas enfim. Senão eu ia mostrar para vocês aqui as médias, né? Deixa eu abrir outra plataforma aqui, pessoal, porque eu queria mostrar isso para vocês. Eu já mostrei, mas... Enfim, e se a gente pega toda essa perna, o 50% está lá embaixo nos 2.600, olha. Que seria uma correção mais de médio prazo, tá? Não é interessante que ele venha aqui para nós que estamos comprado, né? A gente já quer que ele pare aqui antes, tá? Então eu tô mais de olho aqui nessa região já dos 3.500, a região aqui dos 3.000 dólares, tá? Seria interessante ele já parar nessa região e quem sabe formar o fundo ascendente de toda essa estrutura aqui de alta, né? Olha, mais ou menos aqui nessa região já seria interessante aqui até o 2.900 aqui, cara. Até 2.900, tá? E aí aqui ele volta a arrebentar para cima, tá? Essa é a expectativa dos cenários que eu estou de olho, tá? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir o Ethereum aqui. Deve ter algum deságio. Médias do gráfico mensal. Olha lá, então a média móvel de 20 do gráfico mensal, ela tá bem longe, tá? Ela tá bem longe ainda do preço. Deixa eu colocar uma média móvel de 9 para nós... média móvel de 9 do Ethereum está lá em 3.300, tá? Então esse aqui é o ponto principal de suporte por conta dessa confluência com a média, 3.300, ó, que vai dar basicamente nesse fundo, tá? Então é o principal ponto que eu fico de olho aí pro Ethereum nesse momento. Deixa eu dar uma acelerada aqui, que eu já acabei me estendendo demais, né? Ondo volta para a região de 0,88. Já comentei que ela voltando para 0,79 aqui, vou comprar mais um pouco, tá? Link também corrige mais forte, chega nessa região de suporte dos 19 dólares. Voltando para a nossa bolsa, a análise das duas melhores performances do dia, em sequência das duas piores performances, depois a análise a pedido de vocês, e mais uma vez, muito obrigado pela participação. E lembrando que caso queiram ver análise de algum ativo, de alguma ação, caso queiram ajuda para saída parcial, para stop, para pôr alvo, só deixar aqui nos comentários que eu ajudo aí vocês, tá bom? E muito obrigado aí por quem sempre comenta, tá, pessoal? Obrigado mesmo, que eu já disse para vocês que acaba ajudando a entregar o conteúdo aí gratuito para mais pessoas, beleza? Então, brigadão aí. Natura, não vejo nada para fazer, né? A gente já tinha feito aqui o contexto de compra mais embaixo nos 9, deu possibilidade de saída parcial, agora acabou devolvendo tudo. Quem colocou o stop no 0 acabou sendo estopado, tudo bem, né? Acabou pegando um bom movimento. O papel segue aqui mais lateral. Deixa eu tirar essas coisas daqui. Ambev, cara, deixa eu ver. Ambev tá numa região interessante, tá? Ambev tá numa região aqui interessante. Ela tá aqui abaixo não, né? Em 50% de toda essa impulsão de alta. Tem um gap entre barras aqui, olha, que ele já foi testado. Levando isso lá para o gráfico diário agora, cara, tem um contexto de compra aqui, tá? É que tá no meio do gap, né? Deixa eu ver se esse gap ainda não foi fechado. Aí complica um pouco operar assim com o gap, mas enfim. Tem
esses fundos aqui, que dá para ser considerado um pouco mais arriscado. Quem é mais conservador tem que aguardar ele romper lá em cima antes, olha, os 13,47, tá? E aí ele faz esse movimento aqui de alta, que é essa referência. Vou marcar assim que fica mais fácil de entender, ó. Essa aqui é a referência, tá? Essa perna. Ele volta a corrigir. Tem uma região de defesa aqui, olha, que ele testa ou não testa? Não, não testa. Então, cara, tem uma aqui, ó, quem quer, ó, 12,29 tem um contexto tentando defender aqui embaixo, o stop abaixo de 11,75, stop de 4,93, tá? Tem esse contexto aí. Cosan não vejo nada, deixa sair dessa loucura toda, né? Açaí inicia aquela correção mais ampla que nós vínhamos comentando, perde o fundo do gráfico semanal nesse momento, impulsão forte de alta gera muito desequilíbrio no preço, o preço acaba não ficando justo, tá? Então fica interessante, tem zona de suporte aqui embaixo nos 8,10, mas juntando com confluência, cara, tudo isso aqui é um ponto de possível parada, tá? Toda essa região aqui, olha. Então, aonde deixar um cenário, e se deixar um cenário com confirmação de compra dentro desse retângulo aqui, dá para procurar por compras, tá? MYPK3 para longo prazo, cara, aí teria que dar uma olhada nos fundamentos, tá? Não gosto de montar a posição para longo prazo sem saber algumas coisas básicas do fundamento das empresas, tá? Mas assim, cara, o gráfico do papel tá bem ridículo, tá? Assim, não vejo nada para fazer. Se fosse para fazer alguma coisa aqui, só lá em 9,40, tá? Só aqui na região de 9,40. Aqui no meio do balaio de gato, não vejo nada. Suzano, cara, agora com a bolsa nós podendo fazer essa correção de curto prazo e o dólar voltando a subir, a Suzano, ela tem esse benefício do dólar mais alto. Cara, ela pode tentar voltar para pelo menos 54,84 aqui, tá? Agora, para longo prazo, cara, você pode montar 25% da posição aqui e ter caixa para continuar montando lá embaixo nos 45, caso o papel faça uma correção mais para baixo, considerando todo esse cenário de longo prazo, uma uma congestão com range amplo, tá? Então aqui os 45, quem sabe os 41 para ter espaço aqui para montar uma posição como ela é de longo prazo, você trabalha com todo esse espaço aqui para montar uma posição, tá bom? Porque montar aqui, olha, eu não acho interessante não. Agora, para curto prazo, tá, pessoal? Inclusive, eu montei até o estudo aqui hoje, deixa eu mostrar para vocês. Vi isso aqui no final do dia agora. Aqui, olha, comprinha na região de defesa, tá? Aqui embaixo. A comprinha até teria sido mais embaixo, né? Mas eu vi, ela já estava aqui. Nessa região de suporte, compra de suporte, né? Não tem muito segredo. O stopzinho está aqui embaixo dos 49,15, só não dá para deixar grudado, dá para deixar lá nos 48,82. Não é assim, pessoal, um stop de 3,89. Não é stop tão leve para Suzano, não, tá? Para esse contexto aqui, tá bom? O alvo lá em cima dos 54,73, um alvo de 7,75, tá? Vamos ver se o papel ganha aí espaço para voltar a testar a região de resistência, considerando esse movimento aqui de lateralidade, tá? Confesso que eu nem olhei aqui os indicadores para ver se tinha algo, não tem nada muito interessante não, tá? Não tem nada muito interessante não. Brave 3 eu não vejo nada, o papel está bem parado. Raiza 4 também não vejo nada. Vamos 3 também estopou o tradezinho de compra, né, que tinha sido aqui, olha. Estopou aqui embaixo. O papel, de fato, não consegue segurar na região aqui. Tá com cara de voltar para perder fundo. Isso aqui ter sido só um rompimento falso para cima para chamar comprador. E ele continuar o movimento, né, olha, de baixa. Isso aqui ter sido um topo principal descendente, topo mais baixo, perda de fundo, tendência de baixa, continuação de movimento, tá? Não segurou nessa região ainda. Bova 11, cara, não vejo nada aí, tá? Ficaria atento em Bova 11, mais aqui embaixo, ó, 135.
Para quem lembra, aí nós pegamos um ótimo trade em BOVA11 aqui embaixo, né? RAPT 4 também não vejo nada, tendência de baixa aí bem forte. Tá chegando mais uma região aqui de defesa nos R$6, mas por enquanto com cara de passar nessa região, tá? Zona de suporte, não tem defesa compradora, assim, não acho nada interessante para fazer no ativo nesse momento. Azul 4 também está corrigindo, não vejo nada para fazer nesse momento. Ponto para ficar atento na região aí dos 0,93, tá? E tem que esperar o preço chegar aqui, ver como vai ser o comportamento do preço nessa região, tá? Para aí, né, pensar em fazer alguma coisa, não sair comprando aqui no reteste. São Martinho abriu o estudo ontem também, olha, isso aqui deu compra, eu tinha comentado com vocês, né, do realinhamento. Ele testa uma região de suporte de longo prazo, né, faz aqui esse movimento de alta, que não é um dos melhores porque ele deveria ter fechado aqui acima, então um tradezinho mais de risco. Ele vem, perde minimamente, deixa eu até tirar esse estudo aqui, minimamente esse fundo, olha, e o que eu estou com a expectativa é que ele faça isso aqui, né, uma perna de impulsão, teve volume, aí ele faz 2, 3, aí rompe falso aqui, olha, esse fundo, entra numa região de defesa dessa impulsão, compra aqui, o stop um pouquinho mais aqui embaixo dos 16,62, para ver se ele lança mais uma perna de impulsão, tá? E aí seria, resumindo, seria isso aqui, olha. Perna 1, expansão, perna 2, correção, perna 3, expansão, quem sabe um pivôzinho de alta aí no curto prazo, tá? Mas lembrando que ainda assim é um trade de contratendência, porque o ativo trabalha em uma tendência de baixa, tá bom? Mas nesse ponto aqui não vejo mais nada para fazer, tá? E Desk 3 eu fiz uma parcial, acho que foi ontem, tá, pessoal? Esqueci de falar, olha. Tá com 32, estava 34%. Fiz uma saída parcial ontem aqui nessas regiões aqui, tá? E aí o restante dá para tentar levar para o médio prazo, porque o gráfico mensal que chama bastante atenção, principalmente se ele fecha aqui o setembro com essa barra, tá? E aí a compra acabou ficando lá na mínima do mês, ó. Coisa linda, né? 32%, quem sabe conseguir carregar até lá os 13,26, tá? Vamos ver aqui, seria 67%, beleza? Mas também não vejo mais compra aí, tá? Mas foi um ativo que eu trouxe para vocês aqui inúmeras vezes, comentando esse contexto, tá bom? Fiquem com Deus, tá, pessoal? Espero poder ter ajudado vocês, ótimo descanso e até a próxima, tá?